Oi, amore, tudo bem? Olá, oi, oi, tudo bem, pessoal? Dar um tempinho, boa noite. Dar um tempinho aqui para ajustar tudo direitinho. Iniciar, tive uma invasão aqui com a pequena. Tirar um tempinho aí hoje, né, para aproveitar esse dia da criançada aí pra gente conversar sobre os pajens e daminhas. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Vocês estão me escutando direitinho? Só para fazer um teste de áudio, tá legal? Bom, para quem tá chegando, olá pessoal. A gente pensou, né, em falar hoje, em conversar um pouquinho a respeito dos pajens e daminhas, porque são dúvidas assim que eu vejo que as noivas têm trazido muito para mim, tá? Geralmente quando a gente conversa logo no início da assessoria, eu tenho uma dificuldade eu tenho uma dificuldade, não, desculpa. A noiva tem uma dificuldade, às vezes, de saber, né? Como colocar, né, os pajens e as daminhas dentro da cerimônia, né? Dentro do cerimonial do casamento. Então, aproveitando o dia, né? Eu falei, vamos parar um pouquinho para conversar. Quem tiver por aí, num feriado, né? Para os católicos, né? Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. E então a gente tem aí a nossa padroeira nos abençoando, independente das religiões. Eu acho que ter fé é muito importante hoje em dia. Então não poderia deixar de mencionar também. Eu queria muito, assim, que todos vocês que estiverem participando, se quiserem, né, fazer uma troca, assim, né, perguntas, contar experiências, para acrescentar mais aí nessa nossa conversa, para ficar disponível depois para outras noivas poderem tirar qualquer dúvida que surgir. Pessoal, eu separei aqui um pequeno, né, trechinho assim de um site sobre a história, né, de onde surgiram os pajens e as daminhas. Bacana, Tatá. Depois eu quero conversar, então quero que você me conte. Coloca aí que depois a gente vai falando. Muito bacana. A gente tem na história, né, a identificação de que os pajens e daminhas surgiram na Idade Média. E o pajem ele é nomeado como um menino, um serviçal, que está sempre acompanhando um príncipe ou uma dama para trazer alguma benfeitoria, né, fazer algum serviço para aquelas pessoas. Então, o uso do menino nas cerimônias, ela veio daí, né, de acompanhar o noivo, de acompanhar o príncipe, de acompanhar o homem e fazer algum serviço, né, que seria abrir caminhos para os noivos passarem. E ao mesmo tempo, a gente tem na história, lá na Idade Média, né, contando que as daminhas, elas na verdade eram as demoiselles, que é um termo francês, né, que vem aí das donzelas, que regulavam de idade com a noiva. Então, elas se vestiam muito igual e eram utilizadas, acreditem, para tirar os espíritos maus, né, tirar qualquer coisa ruim do olhar da noiva. Então, diziam que ter damas no casamento fazia com que qualquer coisa ruim saísse de perto da noiva, porque eles conseguiam despistar, né, essas coisas ruins, vou falar assim, da noiva, né, para nada de ruim acontecer.
Com o tempo foi passando, né, a gente foi, obviamente, adequando tudo, né, a modernidade, enfim. E aí a gente tem as demoiselles, que ainda é muito super em alta, super usual, né? Eu fiz ano passado 2 casamentos que a gente teve demoiselles, assim, com o efeito mesmo, né, de entrar logo antes da noiva. E as daminhas seguiram a tradição dos pajens, que eram por ser crianças, espíritos puros, né? Aquela coisa da leveza, da alegria, abrir os caminhos para que os noivos pudessem vir logo depois e assim fazerem com que os convidados já se sentissem encantados, né? De ver aquelas crianças. E realmente não tem como. Pode ser assim, a gente tem todas as situações. Quando a gente encontra, a gente já viu pajem emburrado, né? Aquela criança que na hora emburra, mas mesmo assim não tem quem não sorri ao ver a atitude, né? Sobre isso, assim, sobre essa questão de como, né, tratar a criança, né, sobre a entrada, né, se forçar ou não, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas sobre essa história, né, como é bacana a gente saber que até hoje em dia essa tradição vem e cada vez mais usual, né? Eu acho muito legal. Então, por isso ainda assim que se pede, né, para as daminhas usarem vestidinhos brancos ou conforme, né, a cor da noiva, para ficar algo bem parecido, bem igual, né? O mais parecido possível. A gente tem, né, essa preocupação sobre a função da criança no casamento. A gente tem que ter sempre um cuidado muito grande, que eu sempre falo para todos os noivos, né? Quando a gente vai conversar, que é a respeito dos protocolos. Numas chamadas que eu fiz agora há pouco, nos stories, eu até fiz esse questionamento, né? Existe protocolo? Existe uma regra? Vai depender muito do local onde nós estamos. Se um casamento é numa igreja, a gente tem que seguir os protocolos e regras daquela igreja. Nós não estamos numa casa de festa alugada. Não, aquilo ali é um templo e a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu, enquanto assessora da noiva, eu entro em contato com a igreja, mesmo quando eu já conheço o local. A gente vai na semana, a gente procura conversar com o padre que vai fazer cerimônia, ou se é numa igreja evangélica, com o pastor, né? Para conversar e entender, né, todo o ritual, toda a liturgia, toda a forma que aquela igreja preza por fazer o casamento acontecer. Então, dessa forma, o único local em que eu digo assim, será necessário seguir um protocolo, uma regra, seria no caso de uma igreja, que a gente tem que conversar e tem que entender a forma como eles especificam, né, a cerimônia religiosa. Nada que a gente não consiga conversar e chegar a um acordo, né? Às vezes a gente tem casais aí que sonham com alguma entrada diferente e a igreja às vezes impõe alguma coisa. A gente vai, conversa, tenta viabilizar aquilo ali. Com crianças, a gente não tem nenhuma regra específica, nem mesmo na igreja, tá? Mas é importante a gente compreender se há ou não há. Então, assim, as crianças vêm no casamento hoje para realmente encantar, trazer leveza antes dos noivos entrarem, né? Acalmar as tensões e ao mesmo tempo dar aquele suspense, trazer aquela alegria para os convidados, né? Para quem está ali prestigiando essa união. A gente tem uma ideia, assim, né? Foi até uma das perguntas que eu recebi na caixinha, né? De que forma fazer o convite, né, para a criança. Eu devo falar direto com a criança? Eu falo primeiro com os responsáveis? Como que deve ser feito isso? Primeira coisa que vocês precisam ter muito em mente é com relação a possibilidades, tá? Então, assim,
justamente, né, a gente já traz aí a questão da leveza, do encantamento, mas você não vai fazer um convite para alguém que você sabe que talvez não tenha condições de arcar com as questões de custo para o casamento. Ah, Letícia, mas se é uma questão de roupa, por gentileza, eu, Letícia, sou a favor de que os noivos arquem com o custo da roupa dos pajens e daminhas, porque são gastos, né? Mas isso aí tudo depende da realidade que cada um vive. Então, assim, isso é tudo, não é uma regra, tá? É algo assim, eu estou fazendo um convite, gostaria que a criança, né, que o seu filho estivesse comigo, mas você tem que pagar por aquela roupa, aquele estilo de sapato, forçar de repente um convite. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? É óbvio que quando você tem intimidade, que é o ideal, você só convidar aquela criança com a qual você tem intimidade e principalmente intimidade com os pais, você conversar com eles, né? E tentar, primeiramente, saber se há possibilidade de viabilizar a entrada, né, das crianças como pajem da minha. Eu sempre, antes de conversar com os noivos, né, a respeito disso, quando eu tenho essa entrada, essa abertura, né, quando isso é levado para assessoria, eu sempre tento fazer com que vocês pensem a respeito disso, né? É muito importante ter essa consciência, né? Mas a pessoa mora fora da cidade onde eu vou, então ela já vai ter gastos com passagem, já vai ter, né, com transporte, com hospedagem, vai querer dar um presente para os noivos, isso é muito normal. Vai querer comprar uma roupa nova, né, ou adequar alguma outra vestimenta e ainda arcar com os custos. Então, assim, se pedir a minha opinião pessoal, Letícia, eu acho muito gentil, ao fazer o convite, os noivos arcar com a roupa dos pajens. Isso se você estipular o determinado tipo de roupa. Se você não estipula, tudo facilita, né? Não tem problema se a criança for vestida com uma roupa mais, assim, não tão adulta, né? Nada de smoking. Não, se for com uma calça e uma camisa. Claro que tudo se conversa, né? Mas são questões que eu acho interessantes levantar, pontuar, mesmo que fique somente para conversa, né? Mesmo que somente fique a questão de tirar dúvida, né? Ficar pensando, será que é possível disso acontecer? Será que ela vai ficar constrangida se eu disser que, você aceitou, então você tem que comprar determinada roupa? Então, assim, é importante, antes de se fazer o convite, pensar em todas essas possibilidades, tá? Eu pontuei algumas coisas aqui para trazer para vocês, principalmente com relação a isso, né? Então, assim, a primeira seria essa questão da intimidade, né? Tanto com os pais quanto com as crianças, para que elas se sintam à vontade ao chegar, né, na hora do cortejo, na hora de entrar, para que eles se sintam à vontade de ir até o casal, né? Ou até o noivo, se somente ele estiver. Se vocês estão convidando a criança só por convidar, ela não tem um convívio com você, não tem uma intimidade, mais fácil é de dar errado, né? Dela não entrar, dela não querer, ficar com vergonha, porque não conhece, não tem um contato muito aproximado. Então é importante também verificar isso, né? Me questionaram também, pessoal, a respeito da idade, né? Se existe uma idade mínima, uma idade máxima para ser pajem da minha. Como pajem e daminha, eu sempre oriento a no máximo 12 anos, que é a idade da criança, né? Até os 12 anos é criança. A partir daí, a menina já pode entrar como demoiselle. Então, uma jovem de 13, 14 anos, ela não vai entrar como daminha. Ela já vai entrar, mesmo que à frente da noiva, mas num formato já de demoiselle, tá? Ou com a entrada das alianças, ou distribuindo, né? Já tive uma dama de honra que distribuiu flores, né? Botões de rosa, né? Para alguns convidados que estavam sentados assim. Então, assim, teve uma função de
antes da noiva, tá? Mas não no sentido de daminha, com um vestidinho branco, né? Que é o mais usual. Que musa! Boa noite, Mi. Aprendi contigo. Beijo, obrigada por passar aqui. No entanto, assim, com meninos, a mesma coisa, tá? Eu também sempre aconselho a que cheguem até ali os 12 anos. Mas eu já tive casais que já eram, né? Já viviam juntos, já tinham o casamento deles e buscaram pelo sacramento. E o filho, um deles entrou com a mãe, né? Fez o papel de levar a mãe até o pai. E o outro entrou com as alianças. Então, problema algum, tá? Só eu acho assim mais fácil pontuar, principalmente com relação às meninas, tá? Lembrando que, volto a dizer para quem está chegando agora, não existe regra, não existe um protocolo específico nessa situação. Existe a conversa, a vontade, aquilo que os noivos desejam para si, né, para colocar e viabilizar para o casamento ser algo bacana, né, e você ter perto de você pessoas que são muito queridas, né, e na construção de uma nova família, eu acho muito interessante que tenha realmente crianças à volta, né, mas também, ao mesmo tempo que eu falei isso, veio aqui na cabeça, né, eu fiz um casamento até hoje em que não teve pajem ainda minha, não tiveram nenhum. E foi super, sabe, super tranquilo. Então, boa noite, Mary, tudo bem? Foi super tranquilo. Foi uma escolha do casal, eles não queriam, não tiveram madrinhas, nem padrinhos e nem pajem da minha. O noivo levou a aliança no bolso, e deu tudo super certo e foi super lindo e muitas pessoas choraram e se emocionaram igual. Então eu acho que isso também deve ser levado muito em consideração, tá? Sempre priorizar o que o casal quer. Ah, mas a minha mãe tá insistindo muito que quer que o fulaninho seja meu pajem, mas eu não tenho intimidade nenhuma com ele. Vai chegar na porta, vai olhar pra mim lá no altar e vai dizer, vai sair correndo. Isso acontece. E aí, Letícia, o que fazer nessa hora? O que eu faço se o pajem ou a daminha emburrar na porta? A minha equipe é treinada para, nesse momento, quando o pajem da minha tá entrando, nem sempre eu estou na porta. Às vezes eu tô no carro conversando, né, tirando a noiva, preparando a noiva para sair do carro, ou fazendo alguma outra coisa mais importante, assim, no momento ali. Então, assim, a minha equipe tem um treinamento para, assim como eu falo também para os noivos. Viu que o pajem da minha iniciou a entrar e ele parou? Se o noivo tá numa situação tranquila, né? Se a nave do local, né? O espaço entre a porta e o altar, o local onde vai acontecer a cerimônia, for curto e o noivo se sentir à vontade para ir até ele, sabendo que ele vai responder, né? Não vai virar as costas e sair correndo. Eu sempre falo para o noivo ir até a criança e buscá-lo. Ao mesmo tempo que o responsável pode também ajudar, incentivá-lo, até mesmo pegando da mãozinha da criança e levando até o altar. Ah, mas que vergonha! Não tem problema algum. Aí eu volto na questão da intimidade e do carinho, da importância que essas pessoas têm na vida do casal. Aquela pessoa que vai sair na foto num momento super diferente, ela vai estar na minha vida por muito tempo, vai frequentar minha casa, eu faria aquela foto bacana para um porta-retrato, eu colocaria aquela foto num álbum, sabe? Eu acho que tudo isso tem que ser muito pensado justamente por isso. São pessoas que vão ter um acesso a aparecer, né, na minha cerimônia. Então, eu preciso ter esse cuidado, né? Para não convidar só o filho da vizinha, porque eu preciso de uma criança e eu nem ser muito próxima ao filho da vizinha. E no momento a criança chega lá, não quer entrar, e aí a vizinha dá a mão e entra e participa de um cortejo, sai nas fotos ali e eu nem tenho uma relação com ela bacana, tá? Voltando a dizer, isso é uma opinião pessoal, mas baseado em todos os eventos que a gente fez, em todas as especializações que eu já tenho,
de coisas que podem ajudar a transformar esse momento mais certo, né, do que outros, tá? A Tainá tinha escrito ali que teve uma experiência legal com o Tiago, 16 anos, né? Entrou com as alianças. Era sobrinho do teu esposo, Tainá. Não sei se Tainá tá aí ainda. Acho que a Tainá não está. Para conversar com a gente, né? Isso é uma situação super, eu acho super tranquila, né? É uma pessoa que faz parte da vida, né? É uma pessoa importante na vida do casal, até para selar, né? Tá levando o elo precioso, né? Do casamento, que é a aliança, né? É um círculo que não tem fim. Então, assim, é bacana colocar realmente uma pessoa que tem esse carinho. Ah, tá. Tá aí. E isso também acontece, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma cerimônia religiosa que não compete com a religião dos outros e eles não se sentem à vontade de participar do cortejo ali. Infelizmente isso acontece, né? Já me deparei com situações assim, em que as pessoas optam por não participar, e eu acho que o interessante, o importante é respeitar, né? Cada uma das suas... Não aceitou, pontuou por quê? Então, passar para outra situação, né? Não quer, não tem o que fazer, né? Não vai forçar a pessoa ou ficar de cara feia para a pessoa porque ela não quis participar. A gente estava falando aí de idade, né? E aí a gente falou, comecei pela idade máxima, que seria, né, até os 12 anos, uma questão de opinião, tá? Principalmente para meninas, tá bom? Por conta da roupa. Depois eu já daria a função de demoiselles. E a idade mínima, tá? Eu recebi aí algumas perguntas durante esse final de semana, desde que eu anunciei a live, a respeito de idade das crianças, né? Se teríamos uma idade mínima para a criança entrar. O meu filho já foi pajem com 1 ano e meio. Eu fiquei muito temerosa, eu lembro na época, porque ele estava há pouco tempo, né? Ele começou a caminhar com 1 ano e 1 mês, e eu tinha muito receio. A igreja tinha uma nave imensa, se ele iria andar ou não, tá? Então tô contando aqui a experiência para vocês, uma experiência pessoal. Conversei com ele na porta e combinei com o pai dele, do pai dele ir lá pra frente no altar, de forma escondida, óbvia, né, para não aparecer como, né, na frente do noivo, por exemplo, e ficar de olho na situação, se fosse precisar ou não. Então, assim, ele entrou nessa situação sem nada nas mãos, sem plaquinha, sem nada, simplesmente para trazer o encantamento, a leveza, né? A graciosidade da criança na cerimônia. A gente combinou com ele de que ele iria caminhar devagarinho até o pai. Então, assim, eu da porta, eu estava iniciando a minha assessoria, né? Então, eu estava com a noiva, era uma noiva amiga, é uma amiga, né? Então, assim, eu estava com ela, arrumando o vestido dela, conversando com o pai e ela, e aí eu conversei com ele. A minha mãe estava acompanhando com ele, né, para ficar com ele. Falei para ele: olha, você vai até o seu pai bem devagarinho, seu papai tá lá na frente. Então ele foi, chegou na metade da igreja, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não reconheceu ninguém. Naquele momento eu achei, ele vai virar, vai sair correndo. Não, ele virou para frente e seguiu. E para nossa surpresa, ele foi até o noivo, né? Ele não foi até o pai dele. Ele foi até o noivo. E aí, depois que ele chegou no noivo, que ele avistou o pai. Então, assim, tem uma foto muito bacana dele, bebê, 1 ano e meio, entrando com o pajem numa igreja que tem uma nave super grande, assim, que, né, considerável. Não era curtinha. E deu certo. Essa semana eu até postei lá no feed uma outra experiência que ele teve como pajem, também de uma noiva, que o convidou.
que super me surpreendeu, assim, e ele entrou super feliz, com plaquinha, já mais animadinho, já tinha 4 anos, né, 4 anos e meio, então já tava mais rapazinho, não deu problema nenhum para entrar. Mas isso é uma questão que a gente precisa, né, ter esse cuidado. Mas às vezes eu conheço pessoas que falam assim pra mim, Lê, a minha sobrinha tá com 8 meses e a gente casa daqui a 5. Ela vai estar com 1 ano e 3 meses. Será que ela vai entrar? Como é que eu vou dizer se ela vai entrar, gente? Infelizmente eu não tenho bola de cristal. Então o que a gente faz? Você preza por essa criança? Quer que ela faça parte da cerimônia? Então vamos caminhar conforme né? Vamos dançar conforme a música. Vamos preparar, fazer tudo direitinho. Quando chegar lá perto, próximo, eu converso com a mãe, né? Mãe da criança. Eu sempre ligo na semana para passar algumas. Precisa ter alguém que acompanhe. Já aconteceu, como eu falei para vocês, mencionei, de filhos de noivos, né? Que foram 2, já eram grandinhos, 12, 13 anos. Ficarem conosco na porta. Mas aí são adolescentes, né? Já são rapazinhos. Mas agora uma criança de 5, 6 anos, de 3 anos, não tem, em hipótese alguma, condições dela ficar só com a equipe, mesmo que eu tenha uma assessora que fica somente responsável pelos pajens e daminhas na igreja, ela é uma pessoa, ela fica focada total, do início ao fim da cerimônia, somente nos pajens e daminhas. Ela não pode ser responsabilizada por nada que acontecer com essa criança. Então, esse é um cuidado que eu acho que todos vocês devem ter, até mesmo colegas de profissão, e principalmente os pais, né? Eu sei que tá todo mundo super empolgado, querendo ver a noiva entrar, querendo ver o noivo, né, participar, mas nesse momento a gente precisa ter esse cuidado, tá? De não deixar essa criança solta, né, num ambiente que a gente não tem domínio, tá? Por mais que a gente conheça o local, sempre tem uma porta que dá acesso a uma rua, um banheiro para a criança entrar e fechar a porta e se trancar, e aí põe todo mundo abaixo, né, atrás da criança, e a criança está lá no banheiro. Então, assim, a gente tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Então, pajens e daminhas, crianças, sempre tem que ter algum responsável junto. Então, se você vai ser madrinha e padrinho e o seu filho ou sua filha vão entrar como pajem e dama, pensem numa solução, em alguém para ficar com eles próximo à porta, né? Para ficarem juntos com ele até a hora de entrar. Depois que eles entram na cerimônia, quando os pais são padrinhos, geralmente eles acabam indo para próximo dos pais, né? Quando acontece isso e a gente tem um espaço legal na igreja, a gente deixa sempre um espacinho reservado para aquela criança já junto dos pais. Se os pais estão nos bancos comuns de convidados, a gente essa assistente, ela direciona eles todos juntos no mesmo lugar no altar, aí sim, fica ali sobre nossos olhares, né? Ou ela entrega para todos os responsáveis, tá? Geralmente, quando há uma saída, né, com foto no altar das crianças, com alguma plaquinha para, enfim, casar, que são os carrinhos, né? Então, assim, há oportunidades de levar bebês, né? Possibilidades, desculpa, não é oportunidades, possibilidades de levar bebês até o altar. E a gente fez um casamento e nós tínhamos uma bebezinha de 3 meses. Ela fez 2 aninhos essa semana. Eu acompanhei no Instagram da noiva. Ela tinha 3 meses, então foi combinado que a mãe entraria com ela, né? Então a mãe entrou com a bebê e a bebê, nas mãozinhas da bebê entraram as alianças. Então, assim, foi super emocionante. Era sobrinha da noiva. Então tem toda uma história, e isso que eu acho muito importante. Então por isso que eu falo, não existe uma regra, a gente precisa sentar, conversar e tentar viabilizar o melhor possível para essa entrada desses pajens e daminhas, tá? Falei um pouco atrás a respeito de roupas, né? Mas gostaria de deixar aqui também como dica para vocês. Preservem as crianças do calor excessivo do Rio de Janeiro, tá?
Eu sei que aqui, de repente, Brasil inteiro, né, tá me ouvindo, conheço pessoas que estão em vários locais e cada região tem aí os seus climas, mas aqui, da onde eu falo, a gente tem o calor como 85%, né, do ano, 90% do ano. Então, quando a gente for pensar na criança ficar 1 hora antes da cerimônia, durante a cerimônia, pós-cerimônia, pense em roupas confortáveis para elas, tá? Por isso que eu falei lá no inicinho, né? Não vamos vesti-los também tão como adultos, de camisa, colete, mais terno, mais smoking, gravata apertada. Vamos pensar em transformar esse momento, né? Um momento também prazeroso para a criança, né? Senão ela já começa ali, já começou a encher ela de roupa no calor, já começa a azedar, né? Às vezes já não gosta de participar já desde que sai de casa, porque tá com uma vestimenta muito pesada. Então isso é algo também para levar em consideração, tá, gente? Eu tive aqui algumas colocações, né, do pessoal que eu fui falando, mas por hora era algo que eu queria trazer para vocês, né, sobre a questão de como surgiu, né, relembrando, né, surgiu lá na Idade Média, há muito tempo, o pajem como um serviçal, um menino serviçal que acompanhava um príncipe, uma dama. As damas que hoje são as demoiselles, as damas de honra, né? As donzelas, as amigas da noiva com idade aproximada. Na época se vestiam igual para afugentar maus espíritos. Hoje a gente tem aí as daminhas, as crianças, né? Que se vestem igual à noiva para trazer bênção, paz, tranquilidade para dentro de uma cerimônia, encantos, né? Então, deixo aqui essas dicas, tá, pessoal? Preservem a questão de intimidade ao convidar um pajem daminha, alguém que realmente tem a ver com vocês. Conversem antes sobre as possibilidades de gastos com roupas. Gentileza, se estiver dentro do orçamento de vocês, façam esse carinho de presentear com o aluguel da roupa, né, ou o sapato, alguma coisa que venha a minimizar o gasto dos pais, já que eles estarão no casamento também, né, trarão retorno, às vezes, através de presente para os noivos. Pensem em algo confortável, como eu falei agora, e conversem a respeito de protocolos e regras no local da cerimônia. Se é um ambiente religioso, né? A gente tem que estar atento às regras do local e não achar que só porque nós estamos fazendo o evento, né? Quando eu digo nós, os noivos, mas eu estou pagando a igreja, eu estou pagando o local. Você está pagando porque você concorda, você acredita naquela instituição, né? Então você tem regras a seguir, tá? No mais, tudo se conversa, tudo se ajeita. Criança saiu correndo, tenho certeza que vai todo mundo sorrir, né? Mas aí, se a criança sair correndo, é importante lembrar que tem que ter um responsável lá na porta da criança para ajudar a equipe da assessoria, para a criança não sair dos nossos olhares. Tá bom, pessoal? Obrigada a vocês que me acompanharam até aqui, que ficaram comigo esse tempinho, tá? Vou encerrar, vou ficar por aqui. A live vai ficar salva, tá bom? Então, se você gostou, se achar um tema legal, compartilhe aí com as noivas que vocês conhecem, com os colegas de profissão, até para que a gente possa trazer, de repente, esse assunto para um outro bate-papo, tá? E estamos aí, né, com a retomada dos eventos e confiantes de que a gente vai ter tudo muito, muito bonito daqui para frente, com segurança, e muitos pajens e daminhas abrilhantando, né, as cerimônias. Tá bom, pessoal? Obrigada pela parceria de vocês, tá? Beijo!